Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais, médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ver depois, para quem vai fazer alguma pesquisa. É sempre muito interessante participar dessa tarefa de gravar essas aulas, porque são temas que eu me proponho, a refletir com as pessoas. Alguns são propostos, pela própria coordenação. Mas o que eu acho mais interessante desse trabalho é que é um despertamento e me obrigam a repensar os meus comportamentos e as minhas atitudes. Porque eu parto do pressuposto que para eu falar sobre alguma coisa eu tenho que rever como é que estão as minhas atuações. Porque senão fica contraditório e um pouco deslocado. Então, sempre que eu vou pesquisar algum tema que eu vou estudar para trazer aqui para a gente refletir, eu faço isso muito repensando como é que eu estou enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto cidadã, enquanto um ser no mundo. Porque muitas vezes a gente acaba entrando muito no automático do fazer e não para prestar atenção em si mesmo. Várias vezes nós já falamos aqui da saúde do trabalhador e muitas vezes nós descuidamos da nossa saúde quando nós falamos sobre saúde todos os dias com os nossos pacientes. E num início de período de exercício anual, nós temos tantas coisas para pagar, para fazer, para rever, marcar férias, viajar e já retornando de férias, cansados, preocupados, porque é o mês que a gente mais se investe, Eu já acostumei a dizer que ao invés de gastar, a gente investe. Por que isso? Porque muitas vezes uma conotação diferenciada que nós fazemos para algum conceito, para alguma atividade, para alguma tarefa, nós lidamos de um jeito diferente. Então, em vez da gente falar gastar, vamos tentar falar em investir. Investimento de tempo, investimento de dinheiro, investimento, seja ele qual for. Eu penso que quando nós começamos a pensar diferente, nós vamos agir diferente e as coisas vão ficando um pouco diferentes. E não necessariamente eu vou conseguir mudar, por exemplo, a política. Mas eu posso mudar a forma como eu ouço as críticas, a forma como eu ouço os elogios e a forma como eu mesma estou olhando para esses fatos e como eu estou lidando com eles. Então, tudo passa pelo nosso despertamento, pelo nosso despertar. E o mais interessante que eu estava lendo aqui é um livro, um capítulo de um livro falando de despertamento. Hoje à noite eu tenho uma aula sobre autodesenvolvimento que vai falar em despertamento. Então, tudo está ligado a partir de como nós olhamos para nós. Tudo, Então, às vezes, a gente quer alcançar algumas coisas que nós não
paramos para pensar sobre o desígnio e propósito. Onde está o meu? Onde está o seu propósito? Onde está o seu desígnio? E eu me propus a refletir sobre esse tema e deu um trabalhinho, né, considerável, porque são palavras quase sinônimas. Mas como eu já conversei sobre esse tema com outras pessoas, né, da estratégia da saúde da família, que é o trabalho que eu faço hoje dentro da gerência de saúde do trabalhador de Goiânia, da saúde de Goiânia, eu quis trazer para a gente pensar. E é interessante quando nós vamos pesquisar algo que não é do nosso dia a dia, não é corriqueiro para nós, porque isso faz com que nós desenvolvemos melhor os nossos pensamentos, as nossas críticas, e nos coloca com mais abertura para algo diferente que a gente não conhecia. Então, a minha preocupação enquanto profissional da saúde, né, que sou também como vocês, é o quanto nós estamos nos deixando ligar no automático. E não dá para ser assim. Nós estamos num período, né, que viemos de uma transformação grandiosíssima no mundo inteiro, que foi como nós aprendemos a lidar com uma pandemia. Pelo menos essa geração, né, essa geração nossa, ainda não tínhamos lidado com algo nesse sentido. Os mais velhos, né, os mais antigos, que ainda estão por aqui, têm outras experiências, mas nós não. E ainda nós estamos vivendo num período que precisamos sempre rever as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Até porque quando nós lidávamos com uma gripe há 10 anos, era diferente de como nós lidamos com uma gripe hoje. Então, quando alguém chega para nós, estamos resfriados ou gripados, ou estamos com um agravo das vias aéreas superiores, a gente tem um certo cuidado. Alguma coisa nós aprendemos. Mas ainda não aprendemos algo no sentido de como devemos nos comportar com relação ao agravo de saúde ou sequelas. Porque nós não paramos para pensar e pesquisar onde esse agravo teve início. Nós estamos tão ligados no fazer, que a gente não está se perguntando qual o meu propósito de vida. Quais são os desígnios que eu recebi como tarefa, como responsabilidade, e que propósito eu estou tentando alcançar para realizar alguma coisa. E nesse sentido, nós estamos adoecendo se nós não pararmos a tempo para repensar o nosso fazer. O nível de adoecimento entre nós, trabalhadores da saúde, está cada vez maior. E nós já falamos várias vezes em outros momentos o quanto nós não estamos cuidando da gente. E quando a gente para pensar sobre desígnio e propósito, é bom que nós olhemos para nós, porque isso é só nosso. Ninguém impõe um propósito para nós. Talvez alguém nos imponha uma tarefa para ser concluída. Mas como nós olhamos para essa tarefa e como nós vamos conseguir os resultados, que estratégias nós vamos utilizar, que energia vital nós vamos investir nessa tarefa imposta, é nosso. Eu posso desempenhar e executar essa tarefa de uma forma ou de outra. Eu posso me sentir realizada ou não na execução dessa tarefa. Eu posso acolher essa imposição dessa tarefa como algo que vai me tornar uma pessoa melhor ou com muita raiva, com muito ódio, a ponto de eu me adoecer para fazer essa tarefa.
E como eu iniciei dizendo, eu faço esse exercício no sentido de me perceber como é que eu estou desempenhando uma atividade. Dentre as minhas tarefas hoje, né, das atividades que eu preciso desempenhar dentro da função que eu ocupo, tem algumas que eu preciso me preparar muito mais, ter um propósito muito claro, estratégias muito bem estabelecidas e escolhidas para que o resultado não seja ruim, porque sou eu que estou fazendo. Então, quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu preciso ter certeza que eu vou fazer o melhor que eu consigo. Não porque eu não gosto de fazer, eu preciso fazer de qualquer maneira. Porque é a minha energia colocada e investida, é o meu tempo, é a minha saúde, é a minha parte do dia que eu recebi para fazer uma atividade que eu estou empregando. Então eu preciso fazer o melhor possível. E fazer o melhor possível não significa que eu tenha que me matar psicologicamente, mentalmente para conseguir isso. Daí eu lembrar quais são os meus desígnios, para saber que propósito eu preciso alcançar. Então essas duas palavrinhas, elas têm um significado um tanto quanto complexo, mas a gente pode prestar atenção no que nós estamos fazendo e clarificar o nosso fazer diariamente. Mesmo que seja a tarefa mais simples. Até porque nós aqui trabalhamos no sentido de falar de uma forma abrangente, não só no mundo profissional. Porque se o meu mundo pessoal não estiver bem, eu não posso estar bem no mundo profissional. Nós somos únicos. Nós somos agregações de conhecimentos, de valores morais, de atividades diferentes, de papéis sociais que nós desempenhamos e no final nós somos únicos. Muitas vezes eu já trouxe aqui, não coloque todas as fichas do seu adoecimento no trabalho. Verifique como é que está a sua vida pessoal, sua vida familiar, sua vida financeira. Que valores que você tem para estar no mundo. E esses valores, por estar no mundo, independe da religião, da crença, do seu dogma que você acredita e que você pratica. Aliás, como é que nós estamos praticando os nossos dogmas também? Então, várias são as possibilidades que nós temos de olhar para nós e nos perguntar: quais os meus desígnios? O que está definido para eu fazer? Qual é o meu papel de estar no mundo? E depois eu posso perguntar: qual é o meu papel de psicóloga? Qual é o meu papel de assistente social? Quais são os meus propósitos ao acolher alguém? Enquanto médica, enquanto médico, enquanto enfermeira, enfermeiro, enquanto agente comunitário de saúde, que é o pessoal que eu mais tenho contato, e que são as pessoas que se deslocam até a residências, conversar com as pessoas. Como é que eu estou vivenciando isso? Porque se eu tenho a intenção e o objetivo de ser o melhor profissional naquele momento, eu preciso entender quem espera os meus resultados. Em primeiro lugar, sou eu. Sou eu que espero os meus melhores resultados.
Porque daí sim eu consigo entender e chegar ao outro com os melhores resultados. Mas alguém pode pensar assim, mas eu faço o meu melhor e as pessoas não valorizam. Você está valorizando o que você está fazendo? Essa é a primeira pergunta. Porque quando eu valorizo o que eu estou fazendo, quem eu valorizo quem eu sou, eu não vivo à mercê do que o outro acha. Eu não vivo, eu não vou produzir de acordo com o que o outro está se colocando. Eu preciso sim observar, ouvir, prestar atenção nas críticas, do que as pessoas estão validando ou não, até para saber como é que eu estou. Porque se eu também não presto atenção no que vem do externo, tenho algo errado. Eu não vivo só no mundo. Eu vivo numa conexão e num somatório de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Por isso que eu preciso ter clareza quais são os meus desígnios e quais os meus propósitos. Onde é que eu quero chegar? E quando eu digo onde eu quero chegar, não é para ser o melhor no pódio número 1, no degrau número 1. É onde eu quero chegar enquanto pessoa, enquanto profissional que tem algo para fazer, que eu não estou negligenciando as minhas atividades e que eu não estou atendendo de qualquer maneira porque aquela pessoa na minha frente é realmente impossível. Quem de nós não temos alguém assim no dia várias vezes? Mas aí a gente lembra qual o nosso desígnio. E desígnio é uma coisa que traz alguma divindade, alguma lei divina, alguma vontade divina, né? Alguma vontade de um ser superior a nós. Tudo bem se você vai por esse caminho. Mas aí, mais uma vez, eu preciso dos propósitos. Porque para eu chegar a resultados positivos, resultados interessantes, importantes, para alguém que seja para mim e para as outras pessoas, eu preciso ter clareza do que eu estou fazendo no mundo. Se a isso se dá um nome de desígnio, ok. Tudo certo. Porque nós precisamos nos inteirar cada vez mais quais são os meus papéis, as minhas contribuições para que esse mundo seja melhor. Porque a nossa tendência é dizer, nossa, esse mundo está perdido. Alto lá, eu estou nesse mundo. Então nós expressamos de uma forma tão engraçada que parece que o mundo é algo muito distante de mim e muito fora de mim. Não, esse mundo externo está dentro de mim, como o meu interno está nesse mundo. Percebe como a gente precisa realmente parar e refletir sobre as nossas falas, sobre as nossas expressões, sobre os nossos sentimentos e pensamentos, para que a gente tenha certeza do que nós estamos fazendo. Às vezes, eu mesmo pego assim, eu já não sei mais o que eu estou fazendo, então é hora de eu parar, porque eu preciso saber o que eu estou fazendo. Eu preciso saber como é o meu estar no mundo. Mesmo que a política, a minha equipe, as diretrizes estejam tão sendo uma maré contra aquilo que eu estou pensando e desejando, que eu preciso parar e pensar. Por que eu estou contra a maré? Ou o que eu posso fazer para que eu sinta menos impacto negativo dessa maré? Deveria ser esse fazer algo mais tranquilo para nós. Porque se eu tenho uma ideia de direção e de intenção,
concordam que mais ou menos eu sei o que eu estou fazendo? Porque se eu não tenho uma direção, se eu não tenho uma intenção, é melhor nós pararmos e perguntarmos se é esse tipo de trabalho que nós queremos fazer. Independente do dinheiro. Porque o dinheiro ele acaba, nós gastamos, nós não somos educados financeiramente para ter um equilíbrio. A nossa educação financeira, ela é capenga. Nós vamos aprender ao longo dos anos a lidar com o dinheiro. Porque, embora nós tenhamos uma cultura capitalista, nós precisamos ir aprendendo a lidar com isso. Porque nós gastamos tudo que nós ganhamos. Então não é o dinheiro o primeiro lugar. Eu ouço muito dos nossos colegas. Eu não posso sair desse local porque eu preciso desse dinheiro. Ele está usando o dinheiro para comprar medicação e eu, médico, pagar o psiquiatra, porque nosso plano de saúde não tem credenciamento. E aí, o que a gente precisa reavaliar? Então eu vou tocando a vida, né, de um jeito que eu não sei o que vai acontecer. Eu levanto, vou para o trabalho, passando mal, tomo a minha medicação que eu preciso, me disponho com a equipe, me disponho com algum paciente, terminou o dia. Vou para casa, extenuada ou extenuado. O núcleo familiar não está bem, ou eu vou para um outro plantão, e aí eu vou emendando as minhas 24 horas, e como diz o palestrante que eu gosto muito, 1.440 minutos que eu recebi todo o tempo que eu não sei o que eu estou fazendo dele. E aí a gente perde o propósito, porque a gente não sabe o que está sendo designado para nós. Nós não tomamos posse, nós não tomamos reconhecimento de que nós estamos fazendo, para quem, com qual objetivo e para quê. Então, se eu tenho conhecimento do que eu faço, para que eu estou fazendo, para quem eu estou fazendo e o que esses resultados vão causar lá na frente, a probabilidade da gente estar mais feliz um pouquinho é possível. Porque eu preciso reconhecer o que eu estou fazendo para saber que algo me dá muito prazer, que aquilo que não me dá prazer fica mais submerso. Porque eu não posso deixar que o que não me dá prazer estrague tanto o que me dá prazer. Tem alguma coisa errada. A análise não está sendo bem elaborada e eu não estou chegando a um denominador que me faça estar bem naquilo que eu estou fazendo. Ou naquela vida que eu escolhi viver. Porque se eu escolhi ter uma família, eu preciso ter saúde física, mental, psicológica, para conduzir e conviver com essa família. Se eu escolhi mais de um trabalho, eu preciso, no mínimo, me fortalecer de alguma maneira para dar conta dos 2 trabalhos. Porque senão a gente começa a fazer coisas pelas metades. Inclusive viver pela metade. E viver mais que a metade não significa grandes fenômenos, né, de viagens, de festas, de badalações. Não, muito pelo contrário. Às vezes, quando eu consigo me dedicar 10 minutos por dia para minha pessoa, é viver mais da metade.
A questão é que a gente não aprendeu a fazer isso. Nós estamos buscando uma forma de fazer isso. E parar 10 minutos sem estar com as redes sociais ligadas. São 10 minutos meus, fora do trabalho, fora da família, fora das redes sociais, fora do bombardeio de informações que nós recebemos os 1.440 minutos. Porque quando nós dormimos e esse sono não tem qualidade, nós continuamos bombardeando os nossos neurônios, as nossas vísceras, o nosso organismo como um todo. Então, até para dormir, nós precisamos pensar em qualidade. Nós precisamos de ter essa qualidade. Como é que a gente consegue fazer isso? Tem algumas coisinhas básicas, né? Nós já conversamos várias vezes e precisa sempre ser relembrado. Então, se eu tenho objetivos, aspirações, se eu estou buscando um jeito de mudar como eu estou no mundo e como eu me somo às outras pessoas, eu preciso conhecer e reconhecer os meus próprios talentos. Nós estamos bem aquém desse conhecimento e reconhecimento, porque a gente não se conhece. E às vezes não se conhece a tal ponto de, não, eu não tenho talento nenhum, não. O que é talento para você? É cantar uma ópera? Tô fora. Já não tem esse talento. Já nem é. É ser um chefe internacionalmente conhecido? Meus bolos são péssimos. Eu já deixo para outras pessoas que são melhores que eu para fazer isso. O que é o meu talento? Sou excelente artesã. Ótimo, ok. E eu preciso reconhecer que aquilo que eu sei fazer bem é o meu talento. Eu não preciso sair buscando coisas porque uma outra pessoa sabe fazer, então eu quero fazer também. Tudo bem, é um novo conhecimento. Mas você não precisa se anular só porque você não faz aquilo tão bem quanto a outra pessoa. Porque aquele talento é dela, não é o seu. Aí a gente já nasce com talentos, a gente só desenvolve, a gente pode buscar outros. Cada um de nós vamos ter uma escolha diferente. Mas eu preciso conhecer e reconhecer essa escolha como sendo minha. Não porque ela é moda. Não porque ela está nas mídias. Não porque alguém está postando o tempo todo. Não necessariamente o que viraliza é talento. Ele só viraliza porque nós curtimos, nós seguimos. Não precisa ser talento, porque senão nós vamos perdendo a essência que nós somos. Sentir-se realizado, realizada com com as tarefas mais simples. Eu admiro quem faz uma excelente faxina. Eu não sou boa faxineira. Isso é um talento. Tem gente que pega uma receita na internet e faz o melhor prato. Isso é talento. Ou então eu sou uma técnica de enfermagem que faço uma vacina num bebê e que ele não chora. Quer talento melhor que esse? Eu consigo ouvir um paciente sem estar acelerado, já prescrevendo a receita, entregando a receita, já chamando o próximo. Nós estamos cada dia mais acelerados a ponto de não saber quem somos.
Como é que nós vamos saber qual que é o meu talento? Eu sou excelente para trabalhar com computador. Amo trabalhar com computador. Tudo meu é planilha, organização. Eu gosto de fazer isso. Então esse é o meu talento. Eu vou sofrer porque eu não faço um bolo gostoso? Não. Tem gente que faz. Eu vou lá e compro. Vou lá e como. Então são essas mínimas coisas que a gente precisa descobrir em nós. Porque aí a gente encontra as grandiosas. E uma outra questão, algo é grandioso para quem? Eu preciso entender que algo é grandioso para mim e tá tudo bem se não é para o outro. Nós não podemos medir os nossos desígnios e os nossos propósitos em comparação com os do outro, porque cada um de nós somos um e cada um de nós vamos trazer a nossa bagagem que nos cabe carregar, desenvolver, descartar quando for necessário. A nossa bagagem é nossa. O que nós vamos carregar, o que nós vamos colocar, o que nós vamos retirar, somos nós que fazemos isso. Avaliar sempre os resultados, qualquer que seja eles. Se foi um resultado bom, se foi ruim. Foi ruim por quê? Onde que eu posso melhorar? Ou, será que eu dou conta mesmo de fazer isso? Será que isso é o que devo fazer? Avalia. Se é algo que eu realmente não posso deixar de fazer porque é uma tarefa da minha função, então eu vou descobrir estratégias, descobrir um jeito e manejo de realizar essa tarefa com o menor sofrimento possível. E olhar para a vida com olhos mais amorosos. Nisso aqui cabe empatia, simpatia, disponibilidade, solicitude. E tudo isso não significa que eu tenho que me rebaixar para ser assim, que eu tenho que ser humilhado para ser assim, para eu ser dessa forma, eu ser serviçal. Não é isso. Eu perceber quem sou eu. Quando as pessoas chegam para nós, né, com as suas dores, a gente vai ouvindo, a gente vai elaborando aquela fala, né, daquela expressão, e nós vamos ver o quanto as pessoas estão vazias de si mesmo. Elas estão tão vazias que tudo que está externo vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, ela vai adoecendo. E tem pessoas que não se curam das doenças orgânicas porque o seu adoecimento mental, psicológico, de estrutura psíquica, não se curam. Então a medicação não faz efeito, o repouso não faz efeito, a fisioterapia não faz efeito. Não faz efeito de cura porque ela não consegue se curar, porque a cura está em nós. Mesmo aquelas doenças mais delicadas, mais complexas, as pessoas quando têm um acolhimento diferente das suas dores, elas conseguem passar por isso com menos sofrimento psíquico. Ela vai ter sofrimento físico, não resta dúvida, mas o seu acolhimento psíquico é menos pesado. Ter clareza daquilo que eu quero alcançar. E gravem isso. Alcançar por você e para você. Porque nós temos padrões culturais de que eu preciso vencer para mostrar para o outro que eu venci. Por isso nós estamos sem saber quem somos, para onde vamos e o que nós vamos fazer. Porque é interessante que eu tenha resultados
para uma equipe, para um serviço. Mas eu preciso me ver nesse resultado. Então, a minha meta, primeiro, ela tem que fazer sentido para mim. Os meus objetivos têm que estar claros para mim, para depois eu saber como é que eu vou chegar lá na frente com esse resultado. Porque se eu não tenho clareza disso, eu vou estabelecer metas que eu não consigo alcançar. Todo janeiro a gente faz isso, né? Pega a agenda nova, um planner novo, tudo bonitinho, cheirando novinho, e a gente escreve coisas lindas e maravilhosas. Primeira semana de fevereiro, acabou tudo. E olha que esse ano o carnaval ainda é em março, ainda está demorando mais, né? Porque geralmente a gente fala assim, depois do carnaval a gente vê. Não, esse ano a gente ainda tem que antecipar o negócio, porque o carnaval é só em março. Então, primeira semana de fevereiro a gente já não sabe cadê nossos planos, cadê nossas metas, quais os objetivos, o que a gente está fazendo. Aí muda tudo. E aí o que muda externo a mim me deixa tão sem equilíbrio, tão fora do eixo, que eu também já não sigo mais aquilo que eu planejei. Então, quando a gente vai planejar as nossas metas, quando a gente vai estabelecer algo que nós queremos encontrar, nós precisamos ter clareza do que nós damos conta de fazer. Mais alto lá. Não adianta fazer o mínimo do mínimo, porque se eu alcançar, nossa, então ótimo, eu alcancei. Mas não dá para fazer o máximo do máximo, para você, não, vou desistir porque eu não dei conta não vou fazer mais isso não, porque eu não consigo fazer nada. Volta lá na primeiro item. Conhecer e reconhecer os próprios talentos. Aí eu sei estabelecer minhas metas. Porque estabelecer uma meta grandiosíssima, porque eu acho que eu preciso de mostrar para as pessoas que eu sou capaz. Não, mostra para você primeiro. Mostra para você primeiro quais são seus talentos, reconheça os seus limites, não brigue com eles porque não vai te ajudar. Porque a gente está sempre querendo extrapolar o limite. Para quem? Para as outras pessoas. Então a gente precisa ter cuidado no estabelecimento de metas e reconhecimento dos nossos limites. Para que eu não pegue esse limite e fale assim, não, eu vou começar bem devagarzinho, né? Vou começar bem pequenininho. Melhor avaliar. Às vezes eu não preciso começar tão pequenininho assim, mas eu também não preciso extrapolar os meus limites físicos, psíquicos, mentais. Porque o que vai acontecer se eu chegar, mostrar para todo mundo que eu dei conta, que eu consegui, e daí? O que eu faço com isso agora? Eu preciso aprender a lidar com os meus resultados, por isso que eu preciso avaliar os meus resultados. Os bons e os que não foram bons. Porque se eu estou sempre querendo alcançar e mostrar os melhores resultados, eu não me permito errar e nem aceito o erro dos outros. E a única coisa que nós temos certeza é que nós vamos errar e os outros também. Porque nós somos humanos. Nós não somos robôs. Nós vamos errar. Tem dia que nós vamos estar bem, tem dia que nós não vamos estar não tão bem, não tão bons para algumas situações. E faz parte do nosso viver. O que eu preciso é, através dos meus propósitos, transitar nos momentos de sermos fortes, no momento de sermos fracos e voltar. Porque não dá para a gente ser forte o tempo todo, mas não dá para pegar uma fraqueza, botar debaixo do braço e achar que o mundo inteiro tem que ter pena de mim. Isso é desconhecer os seus desígnios.
Eu achar que eu vou ser o coitadinho. E Viktor Frankl traz isso pra gente muito claro nos livros dele. Ele foi um psiquiatra que viveu vários anos, né, nos campos de concentração. E ele escreve que o ser humano é capaz de encontrar significado mesmo nas situações mais difíceis. E que essa busca pelo sentido é fundamental para a saúde mental e emocional. Então, por que nós estamos adoecendo mentalmente e emocionalmente? Onde que nós estamos deixando de fazer o certo? Porque se uma pessoa que saiu de um campo de concentração, se eu não me engano foram 4 campos que ele andou, né? Ele foi movimentando, foram tirando ele de campo. Porque ele acreditava. E a pergunta que fica é, nós não estamos acreditando em nós? Isso é para a gente pensar. Porque ele diz para nós, né, nas suas obras e das suas vivências, que o desígnio está relacionado à busca por um sentido maior na vida. O que é o sentido maior na vida para você? Isso é para pensar. Quando eu coloco que encontrar algo que seja grandioso, realizar algo grandioso, não é só para estar no degrau mais alto do pódio, no lugar número 1. Provavelmente aquela pessoa que está lá no pódio, no lugarzinho número 3, ele seja muito mais realizado internamente do que aquele que chegou no número 1. Isso faz sentido? Porque nós estamos esquecendo de nós alguns anos, algumas décadas em função do outro. Hoje a gente já esquece de nós e do outro. Porque nós não temos mais condição de fazer bem aquilo que nós nos propomos, porque nós estamos ficando sem condição física, psíquica, mental, para acreditar que nós vamos conseguir sermos bons para nós e para as outras pessoas. Então, quando nós ouvimos de alguém assim, a minha vida não tem mais sentido, é porque ela não acredita mais na sua autocapacidade, na sua autossuficiência para fazer as coisas acontecerem. Por que isso aconteceu? Porque ela se esvaziou e deixou que o externo a preenchesse. E o externo não vai nos preencher de forma que nos mantenha saudáveis, prontos para fazer algo de bom. Então eu tenho que ter um equilíbrio entre o meu interno e o externo, porque eu faço parte dos 2 locais, dos 2 ambientes, e esses 2 ambientes me formatam, me designam algo para fazer, e eu preciso ter claro o propósito de vida para eu continuar fazendo algo de bom para mim e para o outro. Porque senão nós vamos ser profissionais de saúde adoecidos sempre, tentando oferecer algo de bom para o outro. E a gente não está conseguindo fazer isso 100%. E ainda ouso dizer que não é só por conta das situações externas
da política, da defasagem salarial, da falta de condições físicas. Não é só por isso. Isso tem uma contagem significativa no nosso processo de trabalho. Mas nós temos outras coisas que nós podemos fazer mesmo com as dificuldades externas. Só que para isso a gente tem que se reconhecer e descobrir quais são os meus talentos. Porque eu preciso entender o que se passa comigo. Dia desses, eu conversando com uma servidora, ela me relata, eu não sei mais o que esperar. E eu perguntei de quem? Porque se eu ficar esperando só o externo me definir, me determinar, me auxiliar, me despertar, talvez ele não chegue ao ponto que eu preciso. Porque o externo está aqui. Se eu não tiver a condição interna de perceber esse externo, realmente não adianta eu esperar nada dele, porque vai chegar e eu não vou perceber. Então, quando a gente descobre que nós somos capazes de gerenciar nossa vida, isso é saúde mental, isso é propósito estabelecido, isso é reconhecer que desígnios eu trago para o mundo e como é que eu vou fazer isso. E uma coisa interessantíssima que eu achei nessa pesquisa, nesse estudo. Uma vez que você tem identificado o seu propósito, é importante viver de acordo com ele. Uma outra coisa fantástica da gente perceber. Nós, às vezes, temos uma dificuldade em firmar o nosso propósito. Porque chega alguém e fala assim, não, vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer uma coisa melhor que isso. Se eu não tenho clareza do que eu quero, clareza de quem eu sou, eu embarco junto nessa viagem. Então, se eu escolho um propósito, eu tenho que ter ações, comportamentos, escolhas, atitudes que me firmam, que confirmam o que eu escolhi. Que intenção, que objetivo, o que eu quero para mim. E para a minha comunidade, para a minha nação, para o mundo, isso é consequência. O que precisa estar claro é o que eu quero para mim. Porque até as pessoas que são contrárias aos padrões de honestidade, de ética, de moral, até elas têm clareza do que elas querem. Pode ser prejudicial para o resto das outras pessoas. Pode ser prejudicial para a equipe, para a nação, para a comunidade, para o grupo, mas ela tem clareza do propósito dela. Pode não ser bom para nós. Para a pessoa que tem a clareza do que ela quer, sim. Então a gente precisa ter clareza mesmo para que quando chegar o outro e dizer, não, vamos fazer uma coisa diferente. Não, isso vai dar muito trabalho. Você já imaginou quantos anos você vai ficar fazendo isso? E quanto tempo? Se forem 10 anos, 20 anos, não importa, desde que você se perceba naquele objetivo que você escolheu e quais são as estratégias que você está utilizando para chegar lá. Se elas estiverem correspondendo às suas expectativas morais, éticas, de amor próprio, de autopreservação, que ótimo. Isso tudo a gente pode encerrar com essa frase que eu fiz uma transformação, Aí deve ter alguns 3 pensamentos diferentes, de obras diferentes, e eu resumi nessa forma. Que o propósito de vida serve para que a nossa passagem pelos caminhos tenha um significado e um sentido transformadores.
O meu propósito de vida, ele precisa significar algo para mim e por onde eu passar. Esse é o sentido da vida. Porque se eu estiver fazendo alguma coisa que não tem sentido para mim, nem para quem está recebendo, o que é que nós estamos fazendo? Com os desígnios que nós recebemos. Independente da sua crença, né? Nós recebemos de alguém um desígnio muito potente. E a gente tem que fazer por onde dá conta desse desígnio. Manter os nossos propósitos ligados a esse estar no mundo, estar na vida da melhor maneira possível. Vamos ter altos e baixos? Claro, somos humanos. Estamos propensos a várias situações. As variáveis são incontroláveis, grande parte delas. A única variável que eu controlo é a minha. O único controle que eu tenho é sobre o meu comportamento. Eu não controlo os dos outros. Eu não controlo as variáveis externas a mim. Políticas, vontades, desejos alheios, jeito de ser do outro. A mim, sim. A mim eu preciso ter claro qual é o meu propósito. Para que eu tenha sentido na minha vida e o que eu fizer tenha sentido para as pessoas que estão à minha volta. Nós não estamos sós. Nós somos um somatório dessas vivências, dessas convivências, dessa troca de conhecimento, troca de percepções, troca de energias até. Que a gente tenha essa clareza de quem somos nós, quais são os nossos propósitos, o que eu vou fazer para chegar nesse lugar que eu coloquei como pódio. E se eu não chegar em primeiro, eu saiba reconhecer o meu esforço e não banalizar a energia que eu despendi, que eu entreguei para fazer esse caminho. É isso que a gente tem que guardar como fundamental para a nossa saúde mental. Já que ainda estamos em janeiro branco, né? É isso que a gente precisa reconhecer como saúde e equilíbrio mental. Que nós possamos realmente seguir os nossos propósitos, parando quando necessário, reavaliando, que é fundamental, replanejando, para que a gente possa encontrar os nossos objetivos, que é estar bem. Muito obrigada.